A guerra na Ucrânia entra hoje no 27º dia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a Rússia estuda o uso de armas químicas em ataques à Ucrânia. Já o presidente Vladimir Putin ressaltou que as relações com os americanos estão prestes a se romper. E para falar mais sobre o conflito na Europa, a gente conversa agora com José Luiz Moraes, que é professor de Relações Internacionais e procurador do Estado de São Paulo. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Eu já pergunto para o senhor o seguinte: será que essa guerra entra num novo patamar com essa retórica e essas declarações dos dois presidentes de Rússia e dos Estados Unidos? Nós estamos vendo algo que, no meu entender, é absolutamente natural, essa provocação mútua aí, essas acusações de ambos os países, né? Os Estados Unidos estão acusando aí que a Rússia usaria armas químicas, não sei com que base de informação eles fazem, né? E nem pela necessidade de fazê-lo, já que eles parecem estar dominando o cenário de guerra com uma certa tranquilidade, e também ele fez acusações de que a Rússia tem realizado cyberataques a empresas americanas, né? São provocações aí de ambas as partes que estão nesse gradiente, nessa elevação dos ânimos entre esses dois países, acarretando até mesmo o chamamento do embaixador dos Estados Unidos na Rússia por parte da diplomacia russa. E, professor, a gente ouve muito as partes russas falando sobre ruptura, pelo menos com o Ocidente, questionando as ações do Ocidente. Quem é este Ocidente? É possível generalizar? E qual a importância desse Ocidente, então? Nós temos que entender que o direito internacional ele tem alguns instrumentos de dissuasão, né? Então, essas sanções impostas, por exemplo, pelo Reino Unido, pela França, pelo Canadá, pelos Estados Unidos de forma muito, muito intensa, elas vão num gradiente, quer dizer, elas vão crescendo, sendo que o ponto máximo de uma sanção do direito internacional é justamente o conflito armado, né? Então, nós temos diversos instrumentos, como as soluções diplomáticas, amistosas, depois nós passamos por sanções que podem ir aumentando até mesmo os embargos econômicos que nós estamos vendo aí, né? Até chegar a um conflito armado. Então, nós estamos vendo o direito internacional funcionar da sua melhor forma, entre aspas, aí, com a utilização de todos os mecanismos disponíveis no cenário internacional. O Ocidente que ele fala é o Ocidente que importa para ele, que é justamente os países da União Europeia e os Estados Unidos, né? Então, é esse o Ocidente que preocupa mais e que tem maior eficácia e eficiência nos seus elementos, nos seus instrumentos de dissuasão, de sanção internacional. Professor, o governo de Joe Biden e também a OTAN e a União Europeia já disseram que não vão entrar nesse conflito. Estão dando toda a retaguarda para a Ucrânia, mas não vão entrar nesse conflito. Agora, com essa provocação de Vladimir Putin de romper relações com os Estados Unidos, esse, na verdade, é um risco que pode ocorrer ou não? Essas relações diplomáticas já estão praticamente rompidas desde o começo do conflito com a Ucrânia, né? Nós temos que perceber o seguinte: o Putin, ele é um grande estrategista, ele está, de certa forma, também defendendo os seus limites aí, territoriais de uma crescente expansão da OTAN, mas também ele sabe quais os limites para que isso não desborde para uma terceira guerra mundial, por exemplo, né? Mas desde o momento em que há um conflito armado na Europa e com países vizinhos, com diversos países vizinhos da Ucrânia fazendo parte da OTAN, principalmente a Polônia, que é muito próxima de onde estão ocorrendo os conflitos, tudo pode acontecer.
né? É o que eu costumo falar, que é uma caixa de Pandora que se abriu com a invasão da Ucrânia. Mas até o momento parece que tudo está bem delimitado naquele lugar. A Ucrânia, como todos sabem, não faz parte da OTAN. Justamente um dos motivos pelo qual eclodiu esse conflito foi justamente a ameaça de que ela fizesse parte da OTAN e o convite para que ela fizesse parte da União Europeia. Então, Putin parece estar adstrito ao território ucraniano, mas qualquer coisa pode acontecer. Por exemplo, já houve aí algumas ameaças nesse sentido de, por exemplo, um caça transbordar as fronteiras para a Polônia, por exemplo, e atingir algum alvo naquele país. Isso por si só dará aso, quer dizer, justificará uma reação dos países da OTAN. Né? E daí nós não sabemos onde nós vamos parar. Quer dizer, nós sabemos onde nós vamos parar, só não queremos nem pensar nesse assunto, graças à tragédia que isso pode acontecer numa guerra na Europa inteira. Né? Mas, por enquanto, parece que está adstrito ao território da Ucrânia e lá Putin permanecerá com algumas provocações. Isso já ocorreu antes, né? Isso já ocorreu antes, inclusive na invasão, na retomada da Crimeia por parte da Rússia. Parece que Putin é um grande estrategista e parece que ele está medindo aí a grãos Salles até onde ele pode chegar sem transbordar para uma guerra de múltiplas nações. O senhor acredita num possível acordo de paz em breve? O que seria necessário? Quais concessões seriam realmente precisas para isso acontecer? Ou concorda com quem diga que essa guerra pode se arrastar por muito tempo, uma vez que a Ucrânia, como o senhor disse, não está na OTAN, não está na União Europeia, mas recusa a entregar Kiev, a entregar o país, a entregar a cidade de Mariupol, o que poderia fazer com que Putin cedesse um pouco com o fogo, com os ataques? Nós percebemos que a força militar russa é infinitamente maior do que a gente está vendo, né? Parece que ele está usando aí um conta-gotas, né? Porque realmente, apesar de parecer mais difícil a guerra para a Rússia do que realmente parecia no começo, né? Ele está se demonstrando mais difícil do que no começo. A gente sabe que a força militar russa tem muito mais fogo a dar. Né? Mas, a priori, um dos objetivos que a gente pode vislumbrar, inclusive por guerras passadas envolvendo a Rússia, é justamente esse tipo de invasão, dominação não total, quer dizer, voltaria a um governo local, mas submisso à Rússia, e deixar tudo no status quo, quer dizer, deixar tudo como está, como fato consumado. Isso já aconteceu na Crimeia, aconteceu na Geórgia, aconteceu na Chechênia, né? Apesar de que na Chechênia a guerra foi extremamente mais violenta. Podemos ter essa expectativa? Sim, podemos. Mas nós também não podemos esquecer que o Ocidente, mais do que qualquer um desses outros territórios, está apoiando militarmente, politicamente, humanitariamente, de uma forma muito mais intensa a Ucrânia do que qualquer um desses outros países. O que deu muita força para Zelensky. Nós percebemos que ele virou um popstar internacional, uma pessoa com um poderio político que era inimaginável há um mês atrás. Ele como uma pessoa de comunicação, um ator, ele está sabendo retirar muito bem os benefícios dessa comunicação por vídeo e tudo. Isso dá ânimo para a reação ucraniana, isso dá mais munição, literalmente, para eles de todas as formas, tanto de forma bélica, como forma humanitária, como em dinheiro, né? Nós estamos vendo doações em dinheiro para a Ucrânia, de armamentos de última geração estão sendo entregues para a Ucrânia. Nós já vimos isso antes na história, né? Principalmente na Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a Rússia
lutavam entre eles, mas não diretamente, através de interpostos países, né? No Irã, Iraque, assim, no Afeganistão e outros países, a gente via já esse movimento de atuação não direta, porque essa atuação direta é uma guerra declarada e daí desborda para uma guerra multinacional, quer dizer, para uma guerra mundial, para uma terceira guerra mundial, mas nós vemos essa utilização de países como instrumentos de conflitos entre estados muito poderosos. Professor, e rapidamente para encerrar, Zelensky vem dizendo que a guerra só acaba a partir do momento em que ele se encontrar, virtualmente pode ser, mas se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A senhora acha que é mais retórica de Zelensky e será que Putin aceitaria um encontro frente a frente? Eu acredito que sim, nós partindo daquele primeiro cenário de que já houve atuação da Rússia nesse sentido, de haver uma invasão não total, mas de haver uma submissão, né, inclusive com troca de governo em outros territórios, como houve na Chechênia, como houve na Geórgia, né, e daí deixar as coisas como estão. Aí, com certeza, envolveria um compromisso de desarmamento, um compromisso de não fazer parte da OTAN ou da União Europeia e, eventualmente, até mesmo a independência de algumas regiões rebeldes, né, que já estavam mais alinhadas à Rússia. No meu cenário, se o Zelensky optar por esse acordo, eu acho que a Rússia para por aí. Mas é aquilo que nós falamos, parece que Zelensky está experimentando um poder que ele jamais sonhou em ter, e um apoio internacional que não houve nos mesmos conflitos que eu falei agora há pouco. Então, parece que isso pode se estender por mais algum tempo. Conversamos com José Luiz Moraes, professor de Relações Internacionais e procurador aqui do Estado de São Paulo. Professor, obrigado pela gentileza mais uma vez. Bom dia de trabalho. É sempre um prazer estar com vocês todos. Obrigado.